interação e a realização de algo em nome de Deus estejam juntas. Isso é conhecido como ser um Karma Yogi que está seguindo Shrimanji. Não só uma alma que apenas interage, mas uma alma que interage com os outros e faz tudo em nome de Deus. Ou seja, o que quer que eu esteja fazendo, estou fazendo para o serviço de Deus. Com essa consciência, com um só corpo, em um só momento, obterei uma renda dupla com a mente e a riqueza. Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. Today's day 4. Om We Shanti, are Karma bem-vindo ao and Avyakti today's Parivar. topic in the Hoje é o month dia of 4. March. O tópico de hoje é Namaste Didi. Em nome de Deus. E agora vamos ouvir Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Charitable actions Ações have to caridosas be like, shouldn't have attachment. eh, So não whatever you do, deveriam estar surrender ligadas a it algum for God, in the name apego. of God. Você deveria ter Whatever entregue one a is Deus, para Deus, em nome charitable, de Deus, porque whether it's charity of time, senão charity of wealth, essa anything caridade, seja we de do, tempo ou de riqueza que a we gente have to let faça, go of that too. But then also, charity, what we thought actually was como pensávamos to give antes money or give help or em dar algum to tipo de participate in ajuda, charity. o que But quer que then nós when we get to know pensávamos, Baba, we got depois to que know that viemos para Baba e obtivemos o conhecimento, Baba, even when it came to Baba actions or mesmo interactions, que no que vem a he ações, never gave interações, whatever according to the custom systems also ele in nunca every dava de family. acordo com os sistemas There are so do many costume. different customs in India. Havia há When tantos even if you get costumes sociais na Índia, after marriage, how much money you have to give, everything. mesmo, por exemplo, So depois de after all the casado, tanto interactions, dinheiro que você and tem there que is dar, no charity involved. muita interação e muitas vezes Considering também ourselves não to be the tem, trustee of God. não há nenhuma caridade envolvida. So Brahma Baba, when he got knowledge, Então, quando he Baba, complete change. Quando ele chegou no He will donate lot of money conhecimento, to teve the uma mudança churches if families are completa. poor. Antes Baba ele will give dava them muito dinheiro benefits, quando suggest. os pais eram So pobres many durante will os come to Baba and say, we casamentos. need help. Okay, Baba, Muitos we can't iam get para any money. Baba Poor pedir family members. ajuda e But ele then we will ajudava know muitos. he wouldn't do that, right? Mas depois que ele entrou para o Because conhecimento, ele parou de Dhritarashtra is fazer his isso, greatest enemy and everyone porque else is ele secure. dizia que So it a was a luxúria é o complete maior change. inimigo. Então ele mudou So that completamente. is what actually meant that Então é when por you are isso at que, God's de service, fato, quando você está a serviço de Deus, wherever you live, onde quer we que always você more, use word surrender. eu But sempre it's not digo question of surrender means que nós usamos essa unconditional palavra surrender. ah, But wherever renúncia, you are, mas não significa you have to be simplesmente on você God's vem service. para o centro e você Even renuncia. when you go for Onde quer que devotional vocês service, estejam, vocês são servidores de you Deus. have to serve. Então temos que servir So nos internally you know relacionamentos, is for mesmo God's que service. internamente você saiba que Now é in para o God's nature, serviço we de really surrender, Deus. right?
Agora, de fato, Deus não precisa de serviço, So why é um why serviço para a humanidade. service to God? Então, por que nós falamos um Again, serviço de when it comes Deus? to I am serving, Porque I quando se am an diz eu instrument. estou It's not servindo, the eu service of sou God. instrumento, There's a very é subtle o difference serviço de between Deus que eu estou just doing the fazendo. charitable actions, Então, é uma charitable actions based on diferença Baba muito Shriman. sutil entre fazer ações caridosas e When fazer like when I ações variadas no many families baseadas no Shrimad de Baba. their children getting married and all that. So naturally they have to give, right? So they will come to Baba Então, eles and try vinham to see para what Baba thinks Baba or what they think. e So tentavam one entender o family que told me Baba that we were planning to pensava. do this, but Baba said, Alguém me don't do this, falou it's like que marriage. estava pensando em fazer So with isso, understanding Baba Shriman, so that e Baba while doing falou elevated actions, you not do commit entendimento any do sins. Shrimad, para que não But possamos evidently we are cometer doing negative, mais creating contas charitable actions, kármicas. it's karmic accounts. So what purpose, what's the need when we do Então, it? qual é o All this propósito? has to Qual é be a understood. necessidade? Tudo tem So que ser Baba is saying everything entendido. Então, Baba we está have dizendo to que be aware cada of, have awareness in the name ação, of God. você tem que pensar se a Karma consciência means relationship, está no nome de Deus. O karma significa interaction. relacionamento, Yoga means interação. in the name of God. E yoga significa em nome de Deus. That is even our power of yoga is used Em for service to humanity. And in em the nome de name of Deus God, significa fazer o serviço doing the service of the Supreme Father do Pai Supremo. for the interaction and doing something in the name Então, of que God. a interação e a realização de algo em nome de There is a Deus known estejam Baba juntas. being a karma yogi who is following Srimad. Então, Baba One of fala, the soul é conhecido como ser um Karma who Yoga que instantly está interacts, seguindo o Shrimad. one who interacts Não with sou others, uma alma but que also apenas does everything interage, in the mas name of que God. interage com os outros e Do também everything but in the faz name of God. tudo em nome de Deus. That is Ou whatever seja, I am doing, I am tudo o doing que eu for the Holy faço, eu Service. estou fazendo With para o this serviço de awareness, Deus. mhm, Com essa consciência, with the with the one com body, that means um one só body at one corpo, time, em I um will be só earning momento, double estarei obtendo with the uma mind renda I am dupla com doing for a the self, mente e for a others in riqueza, name of God. fazendo para você That is mesmo, double. para os outros, em Dupla, nome de double. Deus. Duplo. With the time, the consciousness really have become very much based on body consciousness. A consciência Even people donate money desperdiçou muito to com a charity. consciência do corpo. In Yagya, there was a policy. Baba said, no one's name will be written. Okay, Havia uma regra na Yaga we make que a não, mall, we want to make a room, we want to que não donate se for this. Whatever escrevesse o money nome we das can get, Baba pessoas. said no. O Baba dizia que No não. one's name ever will be written on any building, which you all have Ele donated. dizia que nunca deveria escrever o nome de ninguém Gyan nos Sarovar, prédios. Então, os nomes do prédio sempre têm o nome de uma virtude. So this awareness of doing charitable actions, Então, essa knowing consciência that I am doing it as a de trustee, fazer ações service to caridosas, God, mas não pensar que eu estou fazendo a tarefa de Deus, nós estamos fazendo o serviço divino. Om Shanti. Om Shanti Didi. Om Shanti Brother Ken. Om Shanti Didi. Listening, Om Shanti listening Brother from the beginning, Ken. Baba's Murli, and then Eu estava Baba's ouvindo Murli. desde o começo a Murli de And I was Baba, just remembering Brahma a Kumaris Murli Thakur de Bama, e eu went
Mama, eu estava lembrando a primeira vez quando eu Mm. fui para Madhuban, November. em 1975, novembro, de Wali, Baba's room. e eles me falaram para ir ao quarto de But then Baba. even in London, because I was very new in Gyan, Até então eu era muito and only 3 months after I came into Gyan, novo em so Guiana, I eram 3 meses depois que eu kind entrei em of didn't Guiana, really understand much. e eu não entendi I went muito, into Baba's room and they told me that mas was quite eu a fui simple. para ir, And me the falaram para ir ao Baba's room that we quarto have today was a very small room. de But it Baba, had two e walls não era to um quarto get tal como ele é It was hoje. so simple and so Ele era royal. bem menor, bem mais Everything was simples, so simple and royal. In fact, we ate meals sitting on the mas ground era tão real. and all that sort of thing. Nós sentávamos no chão, It was very não touching, very tinham simple and todas royal. aquelas coisas. And I can't Eu fui imagine if I muito would go to Baba today tocado and it would be porque that very much. era muito simples, era From muito afar, real. Mas era assim que Brahma Baba era. imagine you were going there during all of that period, and everything Então, felt so imagino que naquele momento water from a tudo era tão in the simples. cold. It was like quite a challenge. A maneira como pegava a água naquele frio. That we have now. But even then, it didn't matter because Baba Tá um chiado na voz do Ken, tá understood difícil de everything. entender. So, what's your memory of that simplicity and loyalty? Qual é a sua memória daquela Because we were in Baba's room. simplicidade? He could have everything. That's what the Murli said. Ele poderia ter tido tudo, como disse Namorli. Qual foi o impacto que aquilo teve em você? Yeah, it was kind of when I think Era how I was como managed there, quando eu carrying half bucket of water, pensava also in a como maintenance bucket, very como heavy. podia You have to walk into bathroom. conseguir fazer Toilet separate, aquilo. bathroom separate. It was, Tinha essa questão da but then água, intoxication was so much. mas aí a Because intoxicação era intoxication tão never came. grande, o enlevo era tão grande, When I think que eu now, nunca I regret pensei how I que decided era muito to difícil. live like that. Então eu Behind Baba's decidi viver daquela small hall, forma. they didn't break. Atrás That is do very quarto de Baba very tem bad um in the pequeno snow. So that corredor onde eles but it was tinham 8 it was a great quartos. honor if you could get a bed so Então near era to uma Baba. grande honra se você It conseguisse didn't matter that um you have to have quarto single room or perto do quarto de Baba. Shashi says when she reads the forms, I want single room. I want single room. Hoje as pessoas colocam Everybody asks for single room. no formulário, eu quero um quarto único. Naquela época ninguém pedia quarto para ele só. Queen of the floor. Naquela época nós éramos 8 no quarto. Many times. E muitas vezes dormiam no próprio chão. Daddy Janki always tells us one who Da, eats food and da sleep on the Django, floor que can também never go and get up dizia for service because que if he aquele slept on floor, there was que no bed. sabia cozinhar e dormir no chão podia ir para o serviço no estrangeiro, Everyone. And it was enough only to sleep. If you want to turn porque não tinha espaço para mais. so you O would espaço era pouco. and then Daddy Janki had to come. E Now então, from where we quando o Daddy it was Yankee very veio, small place. eles tinham um lugar muito Until now, pequeno, 58 Tennyson Road. até And there was some 90. some other neighbors, and they used to cook meat and everything. Havia esse lugar, It was very terrible. um lugar, mas But eles tinham algumas pessoas que service, cozinhavam so carne, much intoxication. mas mesmo assim Nothing really bothered. havia tanto júbilo que nada importava. E definitivamente Was of because realeza and vibrations were é there. porque era tudo That muito was limpo e as pure vibrações vibrations.
eram muito puras. remembering Brahma Baba, Podia-se sentir aquelas vibrações. renunciation is only Nós possible if there's viragya. sabemos And que a they translate renúncia that English viragya is disinterest, but só é actually that means possível detachment. através da Viragya, que Nothing pulls you, not interested. traduzindo isso como desapego, mas How Brahma Baba could create such a state, he was just é algo que nada me interessa. Nada no mundo poderia interessar, por exemplo, Brahma Baba. That's what Ele yesterday tinha was that. tudo. É isso que a If Moli you say, I renounce what it is, dizia. if you have everything, Se você não tem nada, that's renunciation. tudo bem, mas se você tem Baba tudo was e very você abandona tudo, It's a kind of então, upper middle class family. então Baba era Everything. tipo uma classe média Cars, alta, uma lot of boa property, casa, bons big carros, mansion naturally. um He mercador, didn't need anything. mas ele não se importou. Baba gives example that one of the brother, Dhari Prakash Pani's father. Now these Então, dá um people exemplo diamond buttons. do pai de idade They Prakashmani. shop and he said, Eles usavam botões de ouro. but regular buttons. Baba falou para parar com isso porque ele não But queria he was isso. Ele não queria esses botões de ouro. in changing buttons. He said maybe I could keep diamond buttons. Mas alguém achou difícil Some of trocar same isso. like Baba, Pensou assim: like ah, talvez eu possa manter isso. Alguns podiam. very, very rich, same like Brahma Baba. Todos eles eram muito Baba ricos, renounced. como Brahma Baba, mas Brahma Baba renunciou, mas eles não podiam. Eles não conseguiram. Cotton one. But Baba just from very beginning, Então, por exemplo, desde o começo, Brahma Baba trocou because he o knew tecido de seda por people follow him. algo bem simples como algodão, Whatever he does, mas ele sabia que o que quer que ele fizesse seria uma inspiração para outros centenas e milhares fazerem o mesmo. I love this idea that anything that we do in God's name. Eu gosto dessa ideia de que tudo que nós fazemos está em nome de Deus. Nós traduzimos seva como o serviço, mas não é bem isso. Seva é algo elevado, como por exemplo, algo que você faz para Deus de forma não egoísta. Talvez seja por isso que nós confundimos Karma Yoga com serviço. Por exemplo, a gente coloca nosso nome lá para o Karma Yoga, mas não é isso. O Karma Yoga é algo muito mais elevado do que simplesmente lavar pratos. É o estado de consciência muito alto. Por exemplo, as pessoas ricas iam para limpar o templo, e eles estavam lá fazendo o seva. Eles queriam servir num alto nível. He works in the public service. He works in the civil service. You won't say civil seva or public. Por exemplo, você não ia dizer serviço público, seva público. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui é algo de muita inspiração para nós. A outra coisa, quando você encontrou aqueles que moram. Então, estávamos pensando que aqueles que moram numa comunidade Brahmin são tão afortunados.
gonna interact with Então, with the Brahma se Viharas. você está só em casa Such e a não difference. vai ao Really centro, willing to be part of a como é Brahma que Vihara, você really vai interact with interagir nesse nível all elevado? the time. É Everyone tão is in privilégio, Varanasi, right? um privilégio Already. interagir. Yeah. Oh, there's a new one, yeah. Mm. So, I mean, It's good how do you to- feel seeing it all the time around you? Cláudia é uma nova Niwazi How do you feel? Peace Village. Very Então, estão perguntando como é que ela se sente convivendo só nesse, I mean, I have lived com, a life com almas elevadas. because Eu tive uma vida was toda dessa 15, forma, 16, since porque then, quando eu era I know desde much about 15 anos, Loki's and 16 my anos, Loki's became eu Lokic after some time. So eu it's passei a viver, even when we stay depois de daily algum in Loki tempo. and we have to go out, we feel so different, so Então, por alienated. exemplo, a diferença Like, where quando a was gente I? fica 3 semanas em Peace Village e depois vai para o mundo, a gente sente So I'm a barely diferença é tão grande, a gente living with the tem que purification viajar. and godly service. A diferença é muito grande entre viver nesse mundo aí fora e viver com almas Since puras. everyone has to be different, right? Why we think we should be same? So Mas todos maybe têm que ser diferentes, como que must be poderíamos different pensar fortune, right? que seriam iguais, mas definitivamente é nossa fortuna People go, they want to go for resorts, viver. they want to go. And here we living in beautiful place. As pessoas sempre querem ir para um lugar ou outro, e aqui a gente está vivendo nesse lugar So bonito, beautiful, no sound, no traffic. sem barulho, sem Happen, no? tráfego. I think everyone feels that, Didi. Eu This month penso we're que talking a lot about mama. todos And what's sentem so isso. great is Nesse mês, nós estamos pensando muito sobre Mama. Ela tinha tantas virtudes, ela era tão direta. Qual era o maior pensamento que você recebeu dela? Um dia nós perguntamos para Mama se ela lembrava de Brahma Baba ou Shiv Baba. Ela ficou olhando para nós. Isso é uma pergunta. São ambos combinados. Porque se eu penso em Brahma Baba, porque Shiv Baba vem em Brahma Baba. Eu penso em Shiv Baba porque ele entrou. Então, o Shiv Baba entrou. Então, isso, às vezes as pessoas perguntam, deveria lembrar de Baba como um ponto de luz ou como na forma Brahma, mas combinado. Mama era assim. O amor para Baba, o respeito a Baba. Você vai ver que muitas idades davam essas aulas boas, mas elas não eram chamadas de Murli, elas eram chamadas de aula, mas Baba chamava o que Mama ensinava de Murli, porque ela não permitia na mente dela nenhum tipo de opinião nem interpretação. Era puro, puro, puro. Qualquer coisa era puro. Então, a estabilidade dela, a coragem, a fé no drama. Por exemplo, quando você está dando um teste e alguém manda parar, e se você andar meio, meio metro, você falhou. Então, se você fizer isso num teste, você não passa. Então, uma vez que você fala drama, você precisa parar. Nas idades isso acontecia, mas Mami era líder delas, drama era o drama. Uma vez, uma história de que quando Mama foi para Bombay e o Ramesh Bai estava
recebendo ela lá, one place to the other. tiveram que They dirigir have de um passed lugar so many para o billboards outro, and so many signs e and eles stickers passaram por that, tantos even in outdoors those e days, they put up these sinais, billboards of the e latest movie. tinham lá um And grande, did you see all of that? Well, she said that e aí yes. perguntaram para ela: "Você viu tudo aquilo?" Ela falou: This "Eu is não vi nada." teachings to see but not E see. perguntaram para ela: "Como que você pode não ter visto?" E esse é um ensinamento de Baba: ver, mas não ver, ouvir, mas não ouvir. Filter everything. Você simplesmente How can filtra we do that? I tudo. mean, Então, como que nós How is it podemos really fazer do that? isso? Como que é Whatever possível we realmente see, fazer isso? that whatever we see, hear, or Tanto feel quando has an você impact on our mind. tudo que So percebe que tudo que whatever we você do, think vê, about that. escuta So e once you are ouve, trying to tem um empty the mind, impacto na sua mente. then we are feeling. When we Então, realize that, limpar a mente, ficar em one silêncio. thing you don't notice, many things. People, oh, did you see that? Então, I às didn't vezes see você that. não Do you repara. remember this? I don't Ah, remember não, that. não vi, não Something is reparo. happening. Tudo People are começa a feeling more and more acontecer. that Eu sinto que está we acontecendo cada vez mais e don't mais. want to see it, right? A gente não we have quer so little ver. memory that even when we're remembering the past, actually we don't remember what we don't need Nós, to remember. And people think that we are, how come you don't remember? Why should I então, remember? às vezes a gente não lembra de alguma coisa e as pessoas perguntam: como que você não se lembra? I said, well, we É are porque eu deveria practicing not Por que eu deveria lembrar? to keep Então, às vezes remembering eu those things, falo, keep talking posso about that. tentar, mas não necessariamente eu tenho que ficar lembrando dessas Yeah. coisas, ficar falando sobre essas coisas. Então, And at the tantas same time, we coisas have to let go of. que a It's gente all tem que segurar, mas ao mesmo tempo a gente tem outras coisas também que a gente tem que largar. Então é um equilíbrio, não é? Segurar algumas coisas e largar outras coisas. Então, às vezes eu seguro algumas coisas que eu não preciso e às vezes eu deixo algumas coisas que eu preciso. Também eu acho que a gente precisa treinar a nossa mente. Somebody told me, Tem uma pequena I história, never alguém me went to that. contou Buddhist monks were de um Buda, não, de um they were passing um monge drowning budista que viu uma mulher que estava the river. afogando e ele pulou And then start e rescuing. pegou Another monk is saying, a something moça. is really bothering me. E o outro falou assim: "Ah, tem uma coisa que está me He incomodando. said, Você you tocou are right, aquela mulher. but you are Não era thinking para ter about it. acontecido isso." That you are still thinking Então, about. ele falou: "Eu It's just toquei-a e tirei da água e you deixei ela lá. somebody drowning and Mas you are você, walking out. até agora, está com ela no seu Then pensamento." other one did it, what has to be done. Então alguém fez o que Just tinha que do ser it. feito, mas And aquele he que thought apenas about it and he said, viu ainda estava pensando naquilo. Então so we isso have to be very é careful with segurar someone did what e is nós prescribed, precisamos ter muito cuidado com isso. Ficar segurando alguma coisa que uma outra pessoa fez. A pessoa às vezes já foi além daquilo e eu ainda estou pensando e falando sobre aquilo. Então, qual é o estágio de um verdadeiro karma yogi? O estágio Avyakti é o mesmo, TV? Ah, tá, o estágio elevado de consciência. attention and Eu acredito que prestar atenção, that what is my goal, what ver is my aim, qual é a minha let go meta, of qual é meu many habits, objetivo many e habits. deixar muitos hábitos. Deixar ir muitos hábitos. Então, manter. Se nós esquecemos que é o serviço de Baba, então nós não somos karma yogis. Você está simplesmente fazendo a ação. Não há diferença entre o que você está fazendo e o que uma pessoa louca aqui está fazendo. Você quer compartilhar em algumas poucas palavras a sua experiência em Peace Village?
Nós temos estado aqui desde for 8 days. segunda And da semana it's been very passada. rich because it's been a very Por um wonderful lado, program. tem sido muito rico, porque é um programa muito Seeing the whole bom. region is such a pleasure, Ver toda a região é um prazer tão grande. especially E having very especialmente eu tenho tido uma meditação muito poderosa que depths of the eu body estou sleep. realmente indo nas profundezas do Like even estágio sem me thinking, corpo. like Mesmo doing hoje, some experiments, eu estava em alguns I experimentos had nothing. e eu pensei que se eu não tivesse nada, eu I'd também be without anything. existiria. Como que eu seria Well, leaving the sem body, nada? no Se eu between. estivesse So deixando o what's corpo connected agora, with being in the body and what's o connected que with está being in the body is the conectado now experience of com being in the mind estar and in no the body. corpo e não I don't estar no have anything. I corpo? don't have anyone. Experimentar não estar no But corpo, there's been a lot of não ter ninguém, não ter nada, apenas in Baba. Eu sensory tenho feito down below. muitos My front experimentos room, really. lá no muitos Little experimentos. room with just a view of some trees outside. It's very quiet and very Uma sala bird there. So muito calma que tem lá embaixo, que é uma sala muito but also especial para mim, engaging with uma sala the tipo nuances, santuário. always a pleasure. Eu também estou muito envolvido com os nuances aqui, sempre um prazer ver todas as pessoas It's been very, very rich. da The região. sharings that I've had, like had a Então chat with Eric, foi fantastic. I was muito actually the best one rico on that one. a conversa que eu tive com o Eric e com outros, tudo Blessed. muito rico. Eu sinto que eu sou abençoado We have the possibility to e come temos replicate this essa possibilidade de like ver this one. a lugares como esse, encontrar uma família como essa. Many Uma brothers, many coisa sisters que eu percebo that saw you in the beginning, que muitos it irmãos was very inspiring. e And irmãs, they say, Daddy, quando thank viram you for this Prabhu você, chant. ficaram muito inspirados, porque That was very eles interesting. não viram as Very good dantes, experiences. Giving mas you foi this muito bom ouvir a opportunity experiência to get deles. inspired and get Então é bom saber como que as pessoas estão inspiradas Well, yeah, e I think ver I'm você not como even um aware of that. modelo. Eu realmente não estou But it's very sure. consciente, parece natural. Maybe virtues when they are Então as really deep, virtudes, we're not even aware quando of them. estão profundas, às vezes nós não temos So consciência delas. So Está I sendo was muito sharing bom. with living Eu together estava week to week. compartilhando Yeah, sobre Madhubala viver not junto por uma semana, 2 semanas. there is Às no vezes, quando a gente está em Madubã, a gente não tem esse convívio tão próximo, mas aqui nós temos isso. Há uma grande diferença. Então, dessa vez, eu realmente senti como é importante que estejamos juntos 2 semanas, 3 semanas. Mesmo aqueles que estão assistindo, eles deveriam vir aqui. there's different Que retreats for different needs and tastes. há There is Bookends. retiros diferentes para buquês diferentes. Há o retiro do Avyakti Parivar. Então, até as crianças que cresceram, agora eles vêm com os pais. Então, as crianças do Avyakti Parivar. Em julho, You have a retreat, é so muito interessante. yeah, I think if you've never been here, Então, eu acho, se você nunca veio aqui, venha. Ok. Obrigada, irmão Ken, toda a família aqui. Om Shanti. No nome de Deus, karma significa relacionamento, interação, yoga significa em nome de Deus,
em nome de Deus significa fazer o serviço do Pai Supremo. Então, desde a interação e fazer algo em nome de Deus, estar juntos. Isso é conhecido ser um Karma Yogi e está seguindo o Shrimad. Eu não sou uma alma que simplesmente interage, mas uma que interage com outros e também faz tudo em nome de Deus. Isto é, o que quer que eu esteja fazendo, eu estou fazendo para o serviço de Deus. Com esta consciência, com um corpo em um momento, eu ganharei uma renda dupla com a mente e riqueza. कर्म योगी बनो, परमार्थ कर्म अर्थार्थ व्यवहार, योग अर्थार्थ परमार्थ, परमार्थ अर्थार्थ परम पिता की सेवा अर्थ, तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्म योगी। मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। इस स्मृति से एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेंगी। ओम शांति।